Boa noite, querida igreja, boa noite, irmãos em Cristo, graça e paz do Senhor Jesus. Só para complementar o recado que nos foi dado pela irmã Thay a respeito do nosso convívio do dia 24, nós estaremos nesse convívio do dia 24 de abril, comemorando o nosso 24º aniversário de fundação dessa igreja, e teremos também a celebração da ceia. Estaremos celebrando ceia, estaremos recebendo também um casal em comunhão, mas os nossos convívios têm sido sempre, invariavelmente, um momento de comunhão, de alegria, de prazer, de conhecer um pouco melhor, né, irmãos que a gente muitas vezes não tem o tempo devido de conversar e não estabelecer ali né, um conhecimento um pouco maior. Então os nossos convívios, eles nos possibilitam isso. Nós tivemos aí esses 18 meses, eu creio, de pandemia, e nós não fizemos muitos dos nossos convívios programados, nós não pudemos realizar. Sentimos muita falta, né? Realmente faz muita falta, porque a comunhão, o convívio entre os irmãos é fundamental. Uma vez que somos corpo, uma vez que somos comunidade, então essas coisas são importantes e necessárias. Faça um esforço para estar com a gente no dia 24 de abril. Quero abrir com vocês um texto da Bíblia Sagrada, um texto que se encontra no livro de Salmos, e nós vamos ler o primeiro versículo do Salmo número 125. Versículo 1 do Salmo 125, que fala sobre a confiança ou a fé inabalável, a confiança no Senhor. E o texto, inclusive utilizado como letra em canções, ele inicia dizendo que os que confiam no Senhor são como o monte Sião. Os que confiam em Deus, eles se assemelham ao monte Sião. Por quê? Porque ele não se abala. Então, o texto está dizendo que as pessoas que confiam verdadeiramente em Deus não se abalam diante daquilo que a vida invariavelmente nos apresenta, né? E diz mais, ele não se abala, ele permanece firme. Quantas pessoas que nós conhecemos que no passado professavam uma fé inabalável e hoje estão distantes do caminho do Senhor. Pessoas que desfaleceram na sua confiança e na sua fé. Quero falar, se me for possível, não muito, sobre isso, porque não é verdadeiramente o fato de falarmos muito a respeito de alguma coisa que o torna claro ou propício para a nossa edificação. Precisamos, acima de tudo, da ajuda de Deus para que não sejam meras palavras, mas que seja uma semente para o seu coração, que seja para a sua edificação. E por falar nisso, a vida cristã, ela pressupõe crescimento. A vida cristã, ela pressupõe crescimento, ela pressupõe aperfeiçoamento, amadurecimento. Uma pessoa que nasce de novo em Cristo, ela é comparada a uma criança. Pedro diz que é assim.
e aqueles, especialmente os recém-nascidos na fé, os neófitos, devem buscar o alimento espiritual para que possam crescer. Crescimento, amadurecimento, aperfeiçoamento. Não é isso que esperamos dos nossos filhos, né? O Ciro e a Aline estão aí com o Lucas, né? E o que eles almejam, né? Que o Lucas ele progrida, ele cresça, né? Daqui a pouco ele vai começar a balbuciar as primeiras palavrinhas, daqui a pouco ele vai dar os primeiros passos. Qualquer pai e mãe espera ver aquela criança que foi gerada por eles crescer. Deus, quando nos torna uma nova criatura, também Ele anseia, Ele quer e trabalha nesse sentido para que a gente possa crescer. E esse processo, se é que eu posso assim chamar, esse processo evolutivo, progressivo, esse processo que envolve crescimento, ele envolve muitos aspectos da nossa vida cristã, da nossa carreira, como Paulo usa, né? A nossa trajetória neste mundo como filho de Deus, né? Muitos aspectos devem estar submetidos a essa progressão, a esse crescimento. Nós podemos falar de muitas coisas, mas eu quero falar nessa noite de uma coisa. Eu quero falar de confiança. Como é fundamental que nós confiemos no Senhor. E mais, como é importante não somente que a nossa confiança tenha um nível, né, um alcance, mas tenha uma qualidade. E eu entendo que o que Deus quer de nós através dessa mensagem é que ansiemos por uma confiança não tão no sentido de confiar mais, mas de confiar melhor. Existem pessoas que confiam de uma maneira errada. E, invariavelmente, o equívoco, o engano, se encontra justamente na falta de conhecermos um pouco mais de Deus. Eu posso, sem medo de errar, dizer para você que a qualidade da minha confiança, eu não falo propriamente o nível, mas a qualidade da minha confiança em Deus, ela está diretamente, intimamente ligada. E digo mais, ela é diretamente proporcional ao nível do conhecimento que eu tenho de Deus. De tal maneira que quanto mais eu conheço Deus, melhor é a qualidade da minha confiança. Você não se preocupa, você vai entender direitinho aquilo que o pastor pretende colocar nessa noite. Mas veja que é muito importante que a gente confie de uma maneira acertada, do que propriamente confiar muito. É muito bom. Todo mundo espera, todo mundo quer confiar cada vez mais em Deus. Mas não é somente, como disse anteriormente, uma questão de nível, de alcance, mas de qualidade de fé. De qualidade. Uma pessoa, por exemplo, que confia que Deus pode lhe dar todas as coisas que deseja o seu coração, ele confia errado. Porque alguma dessas coisas não estarão na vontade de Deus. Alguma dessas coisas que ele anseia e deseja não são boas. Talvez sejam boas aos nossos olhos, mas não aos olhos de Deus. O conhecimento de Deus, ele está intimamente ligado, ou ao contrário, a nossa confiança em Deus, ela tem que estar alicerçada no conhecimento que nós temos de Deus. Presta atenção. Você conhece alguém, se torna amigo desse alguém, e à medida que você vai se relacionando, e você vai confiando na amizade dessa pessoa, você vai confiando
na fidelidade dessa pessoa, você vai confiando em vários aspectos dessa pessoa. E chega um momento que você percebe que essa pessoa é uma pessoa honesta. Uma pessoa justa. Você percebe que é uma pessoa que seria incapaz de cometer um ato ilícito. Então a tua confiança nessa pessoa, nesse amigo, ela pode ir até um ponto, mas você não vai confiar que ela vai se meter num negócio errado contigo, porque você conhece ela. Muitas vezes nós confiamos errado em Deus, nós confiamos errado na pessoa de Deus, porque justamente não confiamos alguns aspectos fundamentais de Deus, como por exemplo a sua soberania. É incrível? É, mas certamente muitas pessoas no meio evangélico não sabem nem o que se trata a soberania de Deus. Ou seja, a vontade de Deus acima de tudo. Existem pessoas que acham que a vontade pessoal está acima da vontade de Deus por causa da fé que ele manifesta. Então não interessa se Deus quer ou não. Se eu crer, se eu tenho fé, a Bíblia diz que eu vou conseguir. Isso é falso. Totalmente errado. Então, demanda de nós uma pergunta: o que nós sabemos do amor de Deus, por exemplo? Você acha que Deus ama você como você, por exemplo, ama o seu filho? Que de repente é coberta os erros do seu filho? Que faz todas as vontades do seu filho? Que se alguém disser alguma coisa para o seu filho, uma vez que o seu filho errou, você não aceita e você vai, quem sabe, até falar mal da pessoa que está repreendendo seu filho? Você acha que esse é o amor de Deus? Um filho, uma criança, pode ter uma confiança no seu papai, mas por ser criança, ainda, ele pode, por exemplo, confiar que tudo que aquilo que ele deseja, porque o pai tem sido essa atitude, o filho tem pedido, o pai tem dado, e chega um momento que o filho acha, uma criança ainda imatura, achar que o seu pai pode dar, por exemplo, um veículo para ele, uma moto para ele, sendo que ele tem 4, 5, 6 anos. Mas ele confia que o pai vai dar. É uma confiança errada porque ele não conhece, ou ele não sabe o que ele está pedindo. Ele não sabe que aquilo que ele está pedindo vai ser mal para ele. E o pai jamais vai dar. Nós precisamos conhecer um pouquinho sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus, mas acima de tudo sobre a sabedoria de Deus. Justamente por ser sábio e saber tudo e enxergar tudo, muitas das coisas que nós pedimos, nós encontraremos a justificativa no não de Deus, justamente porque Deus, é um Deus de sabedoria. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que é o melhor para nós. Deus sabe de tudo. Mas a pergunta que me toca fundo é: até onde eu posso confiar em Deus? Alguém vai dizer: ah, pastor, eu posso confiar em qualquer situação em Deus. Você acha? Então eu coloco a pergunta de maneira diferente: até onde eu posso contar com Deus? Até onde eu posso contar com Deus? Eu posso contar com Deus no sentido de confiar que Ele vai estar comigo e me ajudar quando eu intento um mal, quando eu intento prejudicar alguém, quando eu intento na minha cabeça fazer algo que no fundo é injusto, é ilegal, é imoral. Você acha que você vai poder contar com Deus? Não, claro que não. Jamais faça isso. Então existe um ponto até onde a gente pode contar com Deus. Existe um ponto até onde a gente pode confiar de que Deus vai ser conosco. Certamente, o fato de eu não conhecê-lo o suficiente
Em algum momento, presta atenção, porque isso é o que causa muitos afastamentos de igrejas. Pessoas que não conhecem Deus e que foram muitas vezes ensinadas de uma maneira equivocada a respeito do caráter de Deus, do amor de Deus, o que é o amor de Deus, a soberania de Deus. E por isso mesmo, por não conhecê-los, têm ou manifestam uma confiança equivocada, estão enganados com relação à pessoa de Deus. E em algum momento, por isso mesmo, vão se sentir abalados, vão se sentir decepcionados. Puxa, mas jamais esperava isso. Como é que Deus permitiu isso? Não foi isso que eu pedi? Não foi por isso que eu jejuei, que eu orei? E muitos vão até, por confiar errado em Deus, se sentirem em algum momento envergonhados, irmãos. É muito comum você ouvir de alguém que ficou numa atitude de vergonha, foi envergonhado porque confiou em Deus de uma maneira, ou contou com Deus num projeto que Deus não estava com ele, que não era do agrado de Deus. É muito fácil as pessoas quererem um Deus que tudo dá, irmãos. Esse é o Deus que todo mundo busca. Ou não é verdade o que eu estou dizendo? As pessoas querem um Deus que dá tudo, irmão. Que concede tudo. As pessoas não querem um Deus que exige tudo. Não querem. As pessoas não querem um Deus que exija de nós negarmos a nós mesmos. Que nos submetamos à sua vontade. Por isso, muitas vezes, se desenha um Deus irreal. E nesse Deus irreal se confia. E essa confiança é doente, equivocada. E pela misericórdia de Deus, muitas pessoas, com o encaminhamento de Deus e à medida que Deus vai se revelando e ele vai passando a conhecer melhor quem é Deus, especialmente se forem ensinadas, então elas podem moldar ou redirecionar a sua confiança em Deus. E mesmo assim permanecerem inabaláveis. Por isso mesmo, porque a palavra de Deus que diz que os que confiam no Senhor, eles são como o monte de Sião que não se abala. Essa confiança, no meu entendimento, é a confiança perfeita. Que conhece em quem confia. Sabe exatamente quem é Deus, o seu caráter, as suas vontades, a sua moral, a sua soberania. Deus não é nosso servo, irmão. Deus não é nosso mordomo. Deus é nosso Senhor. Falamos e propalamos, dizemos que Deus é o nosso Senhor, Ele é o meu Senhor, mas quando a minha vontade não prevalece, eu faço bico, faço tromba, eu fico de mal, fico ressentido. Sabe por quê? Porque confiei errado. Que Deus nos ajude e nos direcione a nós verdadeiramente confiar em Deus. E eu quero dizer para você o seguinte: o fato de nós confiarmos em Deus, algumas garantias nós temos, outras garantias nós não temos. Eu vou repetir. O fato de nós confiarmos em Deus, e eu estou falando confiança, conhecendo Deus, essa confiança nos dá algumas garantias, mas outras ela não nos dá. Primeiro ponto, o fato de eu confiar em Deus não me garante que eu não vá sofrer. Sabe por que eu falo isso, irmão? Puxa, o pastor já deve ter falado esse assunto já mais de 100 vezes. Falando 100 vezes e ainda nós temos pessoas, vemos pessoas, né, ao nosso redor, pessoas que a gente conheça de longe, de perto, né, que ainda não aceitam. Né? Não vou dizer que se alegrem com o sofrimento, mas que não aceitam. Que se voltam contra Deus, que questionam o amor de Deus, o cuidado de Deus, porque desconhecem Deus. O fato de eu conhecer Deus, o fato de eu confiar em Deus, não me garante que eu não vá sofrer. A minha confiança me diz isso, irmão? A minha confiança me diz isso? Aí eu analiso.
No meu coração, a minha confiança me diz, olha, não te preocupa. Que com a fé que você tem, com a confiança que você tem em Deus, você não vai sofrer. Irmão, eu não estou falando passar problema, não. Eu digo sofrer. Sofrimento. Luta, prova. De gemer, de chorar. E eu quero dizer para você algo interessante. Lembra-se que eu disse o que você sabe, o que eu sei a respeito dos atributos de Deus, mas uma das coisas é o que você sabe da sabedoria de Deus? Pois eu quero dizer para você uma coisa, irmãos. A sabedoria de Deus usa o sofrimento em minha vida para que eu cresça. É? Pelo menos a Bíblia diz assim. A Bíblia diz ali em Romanos 5,3 que as tribulações, as lutas, elas nos produzem ou produzem em nós perseverança, né? Produzem em nós paciência. Não são os presentes de Deus, não, irmão, que nos moldam. Não são as bênçãos de Deus que nos moldam, não, irmão. São os desertos que Deus nos dá. São as provas que Deus nos dá. Esses lugares, essas passagens, esses momentos são moldadores, moldam a nossa vida. Mas eu não sabia isso. Eu não sabia que Deus usa o sofrimento para me moldar. Porque você não conhece Deus. Eu vou bater na tecla. A nossa confiança certa, a qualidade da nossa confiança em Deus depende do nível de conhecimento que eu tenho de Deus. Isso leva tempo, irmão. Por isso que a confiança aperfeiçoada também leva tempo. O sofrimento que Deus usa na nossa vida, muitas vezes, presta atenção, é o crisol de Deus para nós. Crisol, o que é isso, pastor? Crisol é uma ferramenta utilizada para purificar prata. Prata tem impureza, aí o purificador pega a prata e bota no crisol. Aquilo vai numa temperatura elevadíssima, fogo! É na prova do fogo que a prata é purificada. Invariavelmente é assim na nossa vida, se somos convertidos, né, irmão? Claro, se não somos, aí vamos entrar lá em Amós, Deus falando por intermédio de Amós. Olha, eu mandei limpeza de dentro, vocês não se converteram. Eu mandei peste, vocês não se converteram. Eu mandei uma porção de não se converteram. Mas claro, mas nós estamos falando de pessoas que estão debaixo do poder de Deus, que nasceram de novo, que têm o Espírito Santo. Deus usa o sofrimento na sua sabedoria. Falta-lhe poder de nos aperfeiçoar num estalo de dedos? Não. Mas invariavelmente é assim que Deus nos usa. Deus nos bota nos desertos. Deus nos bota no crisol para que a gente possa ser purificado. Mas é justamente no sofrimento, eu diria, o sofrimento passa a ser o contexto de nossas vidas que nos possibilita a nós experimentarmos o consolo de Deus. Quando é que se é consolado, irmão? Quando está tudo bem? Sabe aquele abraço que parece assim que é o céu que te abraça? De uma pessoa querida, um pai, um irmão, um amigo. Quando você está triste, abatido, e alguém te dá aquele abraço, chora com você e diz, vai ficar tudo bem, isso vai passar, é um tempo. Né? E aquele abraço, aquilo de certa forma é um consolo. Agora você imagina o consolo celestial que vem de Deus. E o apóstolo Paulo diz que o nosso Deus, lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, bendito é o nosso Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, o Deus da misericórdia, o Deus de toda a consolação. Para que Deus é o Deus de toda a consolação, irmão? Para quê? Por que nós precisamos ser consolados? Porque nós estamos num momento difícil, estamos sofrendo. Não queremos ver ninguém, estamos só, mas vamos para o nosso quarto. E aí, quando nós estamos na presença de Deus, Deus mostra para você, eu não sei se você já aprendeu isso, não sei se você já experimentou isso. Às vezes eu olho assim para alguns irmãos, os irmãos ficam olhando com uma carinha assim, puxa vida, será que isso existe mesmo? Não existe nada melhor na vida
do que ser consolado por Deus. Eu seria louco de dizer que eu oro e peço para sofrer para depois ser consolado, de tão bom que é o consolo. Mas não existe nada melhor que ser consolado por Deus. Até para isso Deus permite. Sabe? Para quando a gente se sente assim o pior dos piores, para quando a gente se sente o menor dos menores. Aí Deus nos abraça, eu estou contigo, eu te amo. E aí a gente, nada melhor do que isso poderia me acontecer, esse abraço de Deus, essa voz de Deus, esse consolo de Deus. Mas se por um lado eu não tenho a garantia de que não vá sofrer, por outro lado eu posso ter uma garantia. Essa sim. Se eu confio em Deus. A confiança em Deus não me dá garantia que eu não vá sofrer, mas ela me dá garantia e a certeza de que Ele vai estar comigo em todo o sofrimento. Essa garantia eu tenho. Por isso eu posso descansar. Por isso eu posso permanecer inabalável no sentido de não recuar, de não desistir, de não me voltar contra Deus. Puxa, Deus me abandonasse. Não, eu estou contigo. Eu estou do teu lado. Eu estou te fortalecendo. Eu estou te consolando. A confiança em Deus me garante que uma vez que eu conheça a sua fidelidade, olha só, irmão, se alguém perguntasse assim, você acha que Deus é fiel? Algumas pessoas dizem assim, o que o pastor considera Deus ser fiel? Normalmente, essa palavra é deturpada, levando-se para o lado de que Deus nos dará tudo porque Ele é fiel. Não, o fato de ser fiel nos diz que Ele sempre vai estar ao nosso lado. Mesmo quando nós estamos exaltados, ou mesmo quando nós estamos envergonhados e humilhados. Ele está conosco. Isso é fidelidade. Amigo fiel não é aquele que resolve o teu problema. Amigo fiel é aquele que está junto com você, quando você está por baixo. Mesmo quando estamos por baixo, Deus, por ser fiel, está conosco. Olhe para, por exemplo, José. A história de José talvez seja a história mais apropriada para mostrar que fidelidade de Deus, amor de Deus, cuidado de Deus não tem nada a ver com o fato de estarmos isentos de sofrimento, porque José foi vendido pelos irmãos, José foi colocado como um escravo, José foi preso injustamente e a Bíblia sempre dizendo, mas Deus era com José. Parece história para boi dormir, né? Que Deus é esse? Pois é, irmãos. É um Deus que talvez a gente não conheça. Talvez alguém foi ensinado a crer diferente num Deus que não existe. O nosso Deus, Ele sabe o que faz. Ele é um Deus fiel, mas é um Deus que permite passarmos coisas porque Ele é um Deus sábio. Devemos confiar nisso. Mesmo que a nossa vida se transforme num grande redemoinho, sabe, pressão de todos os lados que faz a gente virar, pressão de tudo quanto é lado. Mas uma certeza em meu coração eu tenho, Deus está comigo, Ele está vendo e Ele sabe o que faz. Essa é a confiança inabalável. Deus sempre estará conosco. Quando Ele fala ao povo de Israel, através do profeta Isaías, no capítulo 43, no versículo 2, Deus diz assim, quando tu passares pelas águas, eu vou estar contigo. Eu vou passar pelas águas, Senhor? Eu pensei que eu não ia passar pelas águas, eu confio em Ti. Não, você vai passar e eu vou estar contigo. Você vai passar pelo fogo e eu vou estar contigo. Mas me disseram que eu não ia passar pelo fogo. Tu não és um pai de amor? Tu queres que os teus filhos sofram? Os meus filhos são moldados através dessas situações. Eu os amo e por isso mesmo permito essas coisas. É um Deus disciplinador, como um pai disciplinador que é carrasco? Não, porque ama o filho. Eu não sei se os pais dos nossos dias amam o filho na maneira certa.
de discipliná-los, ensiná-los, corrigi-los. Por quê? Porque são ruins, porque são maus, porque são duros? Não, porque amo, justamente porque amo os filhos. Por isso são disciplinados. Ai, Jesus disse, olha, pode ir, eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser açoitados, vocês vão ser entregues aos tribunais, vocês vão estar perante reis, vocês vão ser martirizados, mas todos os dias eu vou estar com vocês. Nisso eu posso confiar. Essa garantia eu tenho. O fato de eu confiar em Deus não me garante que eu terei tudo que eu quero, tudo que eu desejo. Essa é a grande mentira que se prega muitas vezes. E muitas vezes até em troca de dinheiro, né? Muitas vezes em troca de oferta. Muitas vezes em troca de investimento. Existe isso, irmãos, eu sei. Existem os lobos, devoradores. Existem aqueles que querem negociar a bênção, né? Como se fosse um investimento numa bolsa de valores ou num outro tipo de investimento. O fato de eu confiar em Deus, isso não me garante que eu terei tudo o que desejar o meu coração. Acho que ninguém confiou mais do que Davi em Deus. Poucos confiaram como Davi. Davi confiou em Deus. Deus era com ele. Todas as vitórias que ele ia, Deus dava vitória a ele, enquanto ele esteve na vontade de Deus, né? E tudo que ele empreitava, tudo que ele fazia ou empreendia, ele era bem-sucedido. A Bíblia diz isso. E chega um dia que Davi diz, Senhor, eu vou fazer um templo. Vou fazer uma casa para ti. Vou construir um templo. E aí alguém pergunta, seria isso uma coisa de todo ruim? Não, uma coisa excelente, uma coisa digna, uma coisa boa. Davi queria exaltar o nome de Deus, fazendo-lhe praticamente um palácio, um templo-palácio, todo coberto de ouro, tudo. Lindo, lindo, lindo. Ele disse, eu moro num palacete, o meu Deus mora numa tenda de peles de animais. E ele tem esse desejo. Irmão, que desejo melhor alguém poderia ter? De oferecer algo para Deus de valor. E Deus diz, não. Puxa, Deus. Não, não quero. Vai ser tu. Quem é que vai ser? Vai ser o teu filho. Não vai ser tu, eu quero que seja assim. Vai ser Salomão. Isso chama-se soberania. Uma das coisas que eu falei é que nós precisamos, no conhecer Deus, conhecer um pouquinho da soberania, a vontade dele. Não quero e pronto. Davi, tu é especial, o que tu quer é bom, isso vai me exaltar, mas eu não quero que você faça. Hã? Você derramou muito sangue, você fez muitas guerras, o teu filho vai ser um rei de paz, então ele vai fazer, eu não quero que você faça, e acabou, ponto final. Meu Deus, para que homem mais dedicado que Paulo? Para que homem mais entregue a Deus do que Paulo? Puro. Mas ele tinha um probleminha. Ele tinha um espinho. Na carne, diz ele. E ele diz, um mensageiro de Satanás que me vem para me esbofetear, para que eu não me glorie por causa das revelações. Não quero nem entrar num detalhe aqui. Enviado Satanás para envergonhá-lo. E aí ele diz para Deus, Deus, por favor, eu só te peço uma coisa. Tira esse espinho da minha carne. Esse espinho, esse problema. 3 vezes, irmão, ele orou. Ah, mas é porque Paulo tinha uma fé fraca, né, irmão? Paulo não confiava em Deus? Acho. Será? Nosso exemplo de confiança. Ser de meus imitadores, diz ele. Mas Cristo diz para ele, não.
Não quero. Para ti me basta a minha graça. A minha graça para ti é suficiente, Paulo. Porque é justamente com esse teu problema, por causa dessa situação, dessa tua fraqueza, que o meu poder se aperfeiçoa em ti. A minha confiança me diz que Deus vai me dar tudo o que eu quero? Se você pensa assim, ou se você foi ensinado, ou se você já ouviu isso, considere isso uma mentira. A possibilidade de Deus conceder coisas aos seus filhos que o amam, que o temem, que o servem, é muito grande, mas não é garantia. Não existe essa garantia de que Deus vai me dar o que eu quero. Nem tudo o que nós desejamos é bom e nem tudo o que nós desejamos é necessário. Nem tudo o que deseja o meu coração agrada ou está no centro da vontade de Deus. Acabei de dar 2 exemplos. Pastor, mas eu fui ensinado que não interessa a vontade de Deus. O que interessa é a minha fé. E eu tenho fé, pastor. Eu sou um homem de fé. Você acha que é assim? Claro, eu tenho fé, Deus me dá. Eu mando. Na realidade, eu ordeno que seja assim, pela minha fé. Aí isso chama-se distorção da palavra de Deus. Tudo aquilo que nós pedirmos e desejarmos deve passar pelo crivo de Deus. Se está na sua vontade ou não, ou se está, no mínimo, na sua aprovação ou desaprovação. Irmão, nós podemos pedir coisas que não agradem a Deus. O Tiago, ele traz uma palavra, eu diria até dura, quando escreve sobre justamente essa questão de pedir, né? Essa questão de pedir coisas a Deus, de desejar coisas no coração. Mas o Tiago, ele fala algo interessante. Ele diz assim no capítulo 4 e no versículo 3. Vocês pedem e vocês não recebem. Ou seja, vocês oram, vocês confiam que vão receber e vocês não recebem. Por quê? Porque vocês pedem mal. Vocês pedem coisa que não agrada a Deus. O contexto aqui, ele está falando, evidentemente, de algo realmente ruim, relacionado até com prazeres e, quem sabe, até prazeres pecaminosos. É assim que fala o irmão Tiago, no capítulo 4, no versículo 3 da sua epístola. Vocês pedem e vocês não recebem, porque vocês pedem mal. Para quê? Para esbanjar no vosso próprio prazer. No vosso próprio prazer. Nem tudo que a gente pede, nem tudo que a gente deseja, nem tudo que a gente quer está no centro da vontade do nosso Senhor. Nós somos servos, Ele é o Senhor. A ordem dEle, a vontade dEle deve prevalecer e não as nossas. Mas facilmente a gente usa Deus para alcançar os nossos intentos, os nossos propósitos. Por isso que muitas vezes o discurso é esse: venha e você vai ter o que você quiser. Tenha fé e você vai alcançar o que desejar o teu coração. Quase chega-se a endeusar, a se personificar a própria fé e excluir-se Deus. Como se a fé estivesse acima de Deus. Deus é tão maravilhoso que Ele pode até nos abençoar, mesmo quando nos falta fé. Porque é Ele. Muitas vezes nós até planejamos coisas. E o fato de confiarmos em Deus também não nos dá garantia de que os nossos planos vão
se concretizar, que os nossos planos vão se efetivar. O mesmo apóstolo, Tiago, e no mesmo capítulo 4, no versículo de número 13, ele diz assim, ó: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã nós iremos para a cidade tal, lá vamos passar um ano, lá vamos negociar, lá vamos ter lucro. Vocês não sabem o que vai suceder amanhã. Ora essa, apóstolo, eu confio em Deus. A minha confiança está em Deus. Aquilo que eu planejo vai acontecer, porque eu confio nele. Vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Vocês deveriam dizer então, diferente: se o Senhor quiser, se for a vontade dele, não somente viveremos, não somente viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões, e toda jactância semelhante a essa é maligna. Os nossos planos, nós não temos garantia, irmãos. Quantas pessoas planejam coisa, como o próprio Davi planejou, e não saiu. Ah, pastor, é difícil assim? Bom, no dia que você aceitou Jesus, você o aceitou como Salvador da sua vida, você ficou feliz porque você não vai mais para o inferno, porque você vai morar na glória, mas você o aceitou como Senhor. É a vontade dele. Isso é ser Senhor. Ah, não, pastor, eu só quero como Salvador. Como Senhor já não me interessa, porque o que me vale é aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Se não for assim, não me serve. Muitas vezes as pessoas se deparam com isso depois de muitos anos e verificam que não era como pensavam, porque começam a conhecer as qualidades, as características, o caráter de Deus, mas acima de tudo a sabedoria e a soberania de Deus. Mas, amado, o fato de eu confiar em Deus e saber que Ele conhece todas as minhas necessidades, e aí é diferente, uma garantia eu tenho, de que as minhas reais necessidades, se nele eu confio, essas serão supridas. As reais necessidades. Eu não estou dizendo, irmão, presta atenção, quero deixar bem claro, não perca a atenção, porque às vezes um detalhe fora a pessoa pode já distorcer, tá? Eu não estou querendo dizer com isso que Deus não vai te dar aquilo que você está desejando, que não é uma necessidade, é simplesmente um desejo. E de repente até um desejo voltado a prazer, a conforto. Sabe? Uma casa mais bonita, um carro mais luxuoso. Quem sou eu para dizer que Deus não vai te dar? Mas o que eu digo para você é que você nunca terá uma garantia disso. Mas certamente haverá os defensores desse pensamento. Se eu tenho fé, se eu quero, assim será. E Deus onde é que fica? Deus não entra nessa história, o que vale é a minha vontade. Deus, ele se compromete com as nossas necessidades. Preste atenção, por favor. Não tire a sua atenção. Uma coisa que Jesus Cristo deixou bem claro, no que diz respeito ao fato de nós podermos confiar em Deus, e até seria um outro extremo, duvidar que Deus faltasse nesse momento no suprimento das nossas necessidades. São dois extremos. Aquele cara que não confia que Deus vai deixar ele morrer de fome, e aquele que acha que Deus vai sempre fazer o que desejar o coração dele. Jesus, ele fala assim, olha só, Deus sabe, o Pai sabe, vosso Pai sabe de todas essas coisas que vocês precisam. Ele se preocupa, ou ele se ocupa com os pássaros. Ele se ocupa com a erva do campo, com os animais, com a criação, não o homem, mas até com a criação, como os bichinhos. Ele não deixa faltar o alimento. Vocês acham que o vosso Pai não sabe que vocês necessitam de todas essas coisas? Busque o reino de Deus
e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E alguém diz, que coisas são essas? Vai lá no contexto e vai ver o que ele está falando. Ele está falando de comida e de roupa. Ele está falando de necessidade, irmão. Ele poderia estar falando de um teto. Então eu tenho uma casa que me protege do sereno, que me guarda do frio, mas eu quero uma casa luxuosa. E a minha fé, meu irmão, me diz que Deus vai me dar esse palácio. Eita fé! Eita confiança! Pessoas que fazem de Deus... Sabe, irmão, isso não é culpa das pessoas. As pessoas muitas vezes estão equivocadas. Mas louvado seja Deus, que Deus encaminha as pessoas, eu creio, especialmente os seus escolhidos, revelando-se e com o passar do tempo mostrando quem Ele é e fazendo a pessoa aprender a verdadeiramente confiar de maneira certa nele. Eu não tenho a garantia que os meus planos vão se cumprir. Não tenho essa garantia. É bem provável, irmão, sinceramente falando, é bem provável que muitos dos meus planos possam ser abençoados e possam se concretizar. Mas eu não tenho essa garantia. Agora, uma garantia eu tenho, se eu confio nele. Eu vou repetir. Uma garantia eu tenho, se eu confio nele. Todos os propósitos e planos dele na minha vida, esses vão se cumprir. É diferente, irmão. Nisso eu posso confiar. E nisso até, irmãos, eu posso descansar, porque muitas vezes eu faço um empreendimento, eu empreendo algo que não dá certo, e aí eu fico bravo com Deus, eu me revolto contra Deus, mas se existe no meu coração essa confiança acertada, o que vai dizer ao meu coração? Descansa. Não era. Você se esforçou, se empenhou, não deu, não era para ser. Deus tem coisa melhor, certamente Deus tem outra coisa para você. Não é assim que a gente fala? E essa fala é uma fala acertada. Essa garantia eu tenho, de que os planos de Deus, esses sim, esses vão se cumprir. Os meus eu não tenho garantia. Finalmente, o fato de confiar em Deus não me garante que eu nunca vá pecar. Presta atenção. Aí estou falando aqui para os supercrentes. E falo para pastores, como eu, que muitas vezes vemos um colega cair e a gente diz, jamais isso eu faria. Jamais eu pecaria dessa forma. Jamais comigo aconteceria isso. O fato de eu confiar em Deus não me garante que eu nunca venha a pecar da maneira que eu jamais desejaria. A última coisa que eu desejo é isso. Isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque eu confio em Deus. E Deus não vai permitir eu pecar. E Deus muitas vezes permite você pecar. Porque você buscou, porque você não vigiou, porque você deu brecha, porque você se aproximou daquilo que era considerado mal, diferentemente de Jó, que se desviava do mal. Mas o fato de eu confiar nele e conhecer o seu amor e a sua misericórdia, isso me dá uma garantia, por outro lado. Eu não tenho a garantia que eu não vá pecar. Aliás, eu acho que a gente peca quase todos os dias. Mas pense naquele nível de pecado. Até isso pode acontecer. Porque aconteceu com homens de Deus. Torno a dizer, como no caso de Davi. Mas o fato de eu confiar nele e principalmente, olha só, conhecer o seu amor e conhecer a sua misericórdia. Isso me garante, essa confiança me garante uma coisa. Que não somente depois de ter pecado, ele me levará ao arrependimento, de como também ele vai me perdoar. Essa garantia eu tenho. Eu confio nesse Deus. Que não me anula, que não me rejeita, e que não me separa eternamente dele por causa de uma queda. Nisso eu posso confiar. No perdão dele, na misericórdia dele. O arrependimento, irmãos, é algo inevitável para quem é de Deus. Porque Deus sabe
Eu não sei se você já viu já um crente, pecar gravemente, como é que fica rapidamente o coração. Vem receio, vem medo, vem pavor, mas acima de tudo vem arrependimento, porque o Espírito de Deus nos leva ao arrependimento. Diferentemente do ímpio, daquele que não tem Deus, que peca, erra e permanece no erro e não se arrepende. Nós confiamos num Deus que nos elegeu, nos escolheu, que nos ama, que tem misericórdia de nós, que tem colocado dentro de nós o seu Espírito e que nos encaminha para o arrependimento e logo a seguida para nos perdoar. Eu diria para você, irmãos, que o nosso desejo e o nosso anseio é que Deus aperfeiçoe a nossa confiança, que nós aprendamos a confiar certo em Deus. Que não venhamos a esperar aquilo que Deus não nos promete ou Deus não vai nos dar, porque não lhe agrada. Que nos submetamos a Ele. Essa é a confiança suprema. Submeter-se a Deus, e eu diria sem medo, cegamente. É a única pessoa a quem a gente pode se submeter cegamente. Depois de conhecê-lo, o seu caráter, o seu amor. Abraão, me dá teu filho. Aqui. Cara, mas 100 anos, meu irmão. Tu tá com 100 anos. Agora, depois de 100 anos, tu tem um filhinho, rapaz. Tu vai entregar para Deus. Eu vou entregar para Deus. Isso é confiar cegamente. Mas que Deus é esse? Requer o meu filho. Não é nesse Deus que eu confio. Deus não quer isso das pessoas. Não, Senhor, está aqui o meu filho. Eu vou te entregar. Isso é confiança. Inabalável. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ele é o meu Deus. Nele eu confio. Mesmo que eu sofra, mesmo que o meu coração não seja satisfeito, mesmo que eu peque, Ele continua sendo o meu Deus. E só nele eu confio. Amém? Fique de pé em nome do Senhor. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, te agradeço por tudo aquilo, Senhor, que tens feito na vida de muitos irmãos. Pelo método, Senhor, que tu tens usado, fazendo-os te conhecer a cada dia mais e mais. Por isso mesmo, Senhor, tu falas ao teu povo pelo profeta Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Pai, que toda mentira, que todo falso ensino, que toda heresia seja queimada dentro de nosso coração, dentro de nossa mente, Pai. Ajuda-nos e ensina-nos a confiar melhor. A confiar no Deus poderoso, no Deus gracioso, mas também o Deus soberano e sábio. Que sabe o que é o melhor para nós, que tem o melhor para nós. Que o nosso sentimento, que a manifestação do nosso coração seja tal qual, Senhor, ali onde encontramos no Salmo 46. Ainda que a terra trema, ainda que os montes se abalem, ainda que as águas rujam, ainda que as estrelas caiam, palavras por minha conta, Senhor,
ainda que o mundo se transtorne como verdadeiramente está, a nossa confiança em Ti, Senhor, nos diz que a nossa vida está nas Tuas mãos. Não importando, Pai, o que venhamos enfrentar, o que venhamos passar, permanecemos inabaláveis, confiantes em Ti. E é assim que Te peço que seja com cada um dos Teus filhos que está aqui nesta noite, Senhor. Abençoa-os, ó Deus. Ensina-os, Senhor. Faze-os, ó Deus, progredirem, prosperarem na sua confiança, na sua fé, Senhor. Seja o Teu nome glorificado, Deus, em nossas vidas. Nós somos Teus servos e Tu és o nosso Senhor. Prevaleça, Senhor, em nossa vida a Tua vontade. Assim como Cristo no Getsemane orou, não seja feita a minha vontade, mas a vontade, a Tua vontade, Pai. Isto é confiar. E nós queremos confiar cada dia mais e mais, mas de uma maneira mais aperfeiçoada, Senhor. Conhecendo mais e mais a Tua pessoa. Leva, Senhor meu Deus, cada filho Teu e cada filha Tua, que adentrou aqui com esta mensagem em seu coração. Abençoa-os, eu Te peço em nome de Jesus Cristo. Que Teu Espírito trabalhe, Senhor, em cada coração. E que seja uma semana na Tua presença. A minha voz se cala nesse momento, Pai, mas a voz do Teu Espírito pode ainda ressoar dentro de cada mente, dentro de cada coração, e é assim que Te peço, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, meu amado, em nome de Jesus. Vá na paz do Senhor.